Muito bem, nesta aula nós aprenderemos o comando for, while, né, que são comandos para fazer laços de repetição, tá bom? E aprenderemos sobre o define. Vamos começar com o define. A diretiva define é para valores constantes, como as atribuições dos pinos que a gente faz no começo do programa, né, que não mudam durante a execução. Nós podemos usar a diretiva define. Ela faz um valor ser atribuído ao nome, né? Então, nós podemos fazer assim, ó, define LED pin 13. Ela não tem ponto e vírgula no final, tá bom? Essa diretiva, ela é muito importante porque nós, com ela, não utilizamos memória para armazenar. Então, ela é interessante ser usada em programas com Arduino para economizar memória e utilizá-la para fazer a definição dos pinos, tá bom? Ela não precisa do ponto e vírgula também, porque essa diretiva não faz parte da linguagem em si, tá? Ela é uma diretiva de pré-compilação, que é executada antes da compilação. Então, eu vou usar em alguns programas define. Então, voltando aqui ao nosso circuito. Então, define a gente vai usar para definir os pinos, né? Em vez de usar as variáveis. Frequentemente, né, além de executar os comandos em diferentes circunstâncias, a gente quer que o circuito faça um certo número de repetições, né? Sem ter que ficar usando o loop, sem ter que esperar o loop ir até o final, né? Então, algumas vezes, a gente quer ter um recurso que faça repetições controladas, né? Vamos dar um exemplo. Eu vou querer... O nosso exemplo de hoje vai ser o LED piscar 20 vezes. Se nós fôssemos fazer da maneira antiga, olha como que ia ficar. Eu definiria o pino do LED, né? Definiria também o período do tempo. Defino o período do tempo, né? Defino o pino 13, né? Pin mode LED pin como saída. Tá bom? E daí no loop, para fazer ele repetir 20 vezes, ligar e desligar 20 vezes, como nós fazíamos antes, digital, né? White LED pin high, né? Dá um delay período. Então, a gente faz a mesma coisa, né? Para ele desligar. Só que aqui a gente dá um low. Então, nós teríamos que fazer isso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, você teria que fazer isso 20 vezes para o LED desligar e ligar, tá? Ia ficar uma sketch bem longa, tá bom? Só que há outras formas melhores para fazer isso. Usando, né, um laço de repetição que a gente chama de for, né? Laço for, que é o laço para, né? Em seguida, você usa um contador e um comando if.
Então vamos ver como funciona a estrutura do laço for. Você vai colocar for, né? A primeira opção do laço for é você declarar a variável de controle. Daí você coloca um valor para ela, no caso a variável de controle é o int, né? O primeiro argumento que vai, então, é a variável contadora, nesse caso ela vai receber 0, tá? A segunda atribuição do laço for é a condição que deve ser verdadeira para que você permaneça dentro do laço. A condição que nós vamos colocar é que o i seja menor que 20, tá bom? E a terceira atribuição indica o que deverá ser feito, tá? Após ser executado todos os comandos que estão dentro do laço for. No nosso caso, nós queremos que o i, né? Que o i ele seja atribuído, né? O valor que ele tinha mais 1, que é o i++, tá bom? Você pode escrever i++ ou i recebe i mais 1. É a mesma coisa, tá bom? Então, eu vou colocar i++. Então, repetindo. Primeira atribuição, a variável contadora e o valor inicial dela. Segunda atribuição é a condição do laço, né? Para que ele permaneça funcionando. E a terceira atribuição é o que acontece com o programa quando ele termina de rodar o laço. No nosso caso, ele aumenta o i em mais 1, tá bom? Daí você coloca um colchete, tá bom? E termina o colchete. Daí você pode eliminar todo este código aqui. Tá certo? E daí você pode fazer no final, colocar um delay aqui, ó. De 3.003 segundos, né? Para ele dar uma pequena pausa no final. Tá bom? Se eu compilar esta sketch, salvar ela, né? Ele apareceu um erro aqui, né? Porque eu coloquei vírgula e nas atribuições é ponto e vírgula. O código está pronto para mim colocar lá no programinha no Tinkercad. Antes de ir para lá e funcionar, eu vou explicar também, né? Eu vou abrir aqui um novo, tá bom? Para mim explicar o comando while. Eu vou definir o pino como vou usar a diretiva define, né? Let pin 13 e vou usar o delay período igual a 100. Pin mode let pin, né? Output. E no loop, em vez de usar o comando for, eu vou usar o while. Primeiro você define um contador. No caso, o contador vai ser o i, recebe 0 no começo e faz o laço. While coloca a condição
entre parênteses, o i menor do que 20, abre o parêntese, no nosso caso já vou copiar aqui, repete isso 20 vezes, né? E a cada repetição o i é atribuído o valor de 1 para ele. Então, a expressão em parênteses após o comando while deve ser verdadeira para que a execução permaneça dentro do laço de repetição. Quando não for mais verdadeira, então o sketch passará a executar os comandos que estão após o final do fecha-chave, né? Então, após terminar de fazer 20 vezes essa repetição, daí ele faz um delay, né, de 3 segundos. A gente vai compilar. Delay período, tem que colocar o tipo dele, né? O tipo da variável, no caso, inteiro. Compilação terminada, vamos ao Tinkercad. Selecionamos Arduino. Vamos lá nos componentes básicos, né? Colocamos o LED. O LED no negativo, né? E o positivo nós colocamos no pino 13. Vamos em código, texto. Vou testar os dois códigos. Primeiro com o laço for, né? Seleciona tudo, né? Copia. Uma, duas. Nós não conseguimos contar porque o delay período está muito rápido, né? Então eu vou diminuir ele vou aumentar ele, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Permanece 3 segundos desligado, né? E repete tudo novamente. Agora com o laço while. Nós também vamos observar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fica 3 segundos desligado, né? E inicia-se o loop novamente. Tá bom? Então nós temos como laços de repetições o while, né? E também o for. Muito obrigado.